ainda estou com a fala um pouco sem o uso, o uso nasal, e isso para mim é chato, porque eu canso mais, tá? Mas eu sei que a palavra de Deus hoje, ela é uma palavra que nos lembra como Deus é bom. O estudo hoje mostra como Deus, além de ser bom, ele é poderoso. E como ele, além de ser bom e poderoso, ele dá oportunidades. Então diga aí para o seu irmão, Deus é bom, é poderoso e ainda dá oportunidades. Em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16 está escrito assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje nós vamos estudar a conversão do apóstolo Paulo. Já estudamos sobre o livro de Atos no seu contexto geral, já falamos quem é o autor, já entendemos, já temos uma noção aqui de quem é, na verdade, o personagem principal. Não são os apóstolos, é o Espírito Santo guiando os apóstolos. E até então tínhamos 12 apóstolos, e agora vai chegar o 13º apóstolo, porque assim Deus o quis. Porque como Deus disse, ele era um vaso escolhido. Agora, nós precisamos desmistificar algumas coisas. Entre elas, a ideia de que se Deus... Como é que o pessoal lá fora fala? Se Deus marcou, já está marcado. Se Deus... Eu estou tentando lembrar a palavra aqui. Hã? Se Deus decretou, já está decretado e não tem como fugir. Aquilo que Deus quer vai acontecer. E realmente, aquilo que Deus quer vai acontecer. O problema é que muitas vezes Deus quer que um rejeita e Deus coloca com outro. E a prova disso são os gentios no reino de Deus. Porque Deus decretou primeiro aos judeus. Só que os judeus não receberam o seu Deus. Aí Deus diz, não, agora todos quantos crerem receberão a promessa da vida eterna. Embora isso, na verdade, já é desde a fundação do mundo, mas a gente pode observar que a graça de Deus, infelizmente, ela não é irresistível. Se fosse irresistível, quando nós ouvíssemos a palavra de Deus, nos entregaríamos, todos se entregariam. Imagine quantas pessoas conhecem o Evangelho. Quantas pessoas até desfrutaram do Evangelho e estão aí jogados, destruídos, acabados, indo para o buraco, que já foram alguns até tirados de lá, mas estão de volta. Ou seja, a graça, ela é sim irresistível, e a prova também disso é Jesus com o jovem rico. O jovem rico, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Obedeça os mandamentos. Mas eu obedeço desde a minha infância. Aí o Senhor Jesus diz, falta uma coisa. Falta ser de verdade, falta ser com fé, falta ser com confiança verdadeira, com entrega verdadeira. Ele não gostou, saiu chorando. E aí Jesus deu uma palavra, os discípulos perguntaram, quem vai ser salvo? Aí Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você crê nisso? Aí na sequência Deus encontra com outro rico, já não era jovem, mais enrolado que arame farpado, mais enrolado melhor do que aqueles fones de fio que a gente bota no bolso. Você coloca o fone todo arrumadinho no bolso, quando vai tirar está tudo embolado, todo fio, qualquer fio que você bota no bolso, né? Está todo organizado. Quando você tira, está todo emaranhado para você desarmar aquele emaranhado, dá trabalho. Era Zaqueu, todo enrolado. Mas ele acreditou, ele confiou e ele foi restaurado pelo poder de Deus. O texto que vemos, que é Atos capítulo 9, versículos 1 a 9, já foi feita a leitura, mas os irmãos sabem que na terça eu gosto de estar expondo o texto. Você começa com o Paulo ainda usando o termo Saulo, daqui a pouco eu vou explicar a questão dos nomes. Saulo ainda respirando ameaças de morte. Dá uma olhadinha para o seu irmão, só para mim, ele está com cara de brabo ou com cara de cansado?
Se você visse Paulo, ou Saulo, como o texto usa aqui, você não ia ficar perto, você não ia ficar encarando, você ia dar no pé. Lembram da terça-feira passada, que Paulo começou a liderar uma grande perseguição da igreja? Perseguição essa que esparramou a igreja por todos os cantos da Judéia e da Samaria. E Paulo, não satisfeito, pediu cartas autorizando-o a ir a outra jurisdição, pegar os da seita, que ele considerava seita, preso e levar para Jerusalém, com possibilidade de ser condenado ou ser condenados à morte. Ele recebeu essa carta dos sumos sacerdotes, ou do sumo sacerdote. Ele recebeu essa autorização também, até também pela guarda romana. Não esqueça que Paulo também é uma autoridade romana, por ser romano. E ele vai para uma região chamada Damasco. Alguns acreditam que não é a Damasco que nós conhecemos hoje, é uma outra região, mas isso não importa. Era uma Damasco que tinha uma rua direita. E no caminho, a palavra de Deus afirma que ele foi subitamente cercado. Irmãos, isso aqui é uma coisa sem explicação, vamos dizer assim, lógica. A pessoa ser rapidamente cercada. Você tem aqui deixa eu pegar aqui uma coisa para ficar fácil. Você está aqui um sujeito e daqui a pouco, rápido, cercou. Só que não é gente que está cercando. Não são animais. Não são exércitos. Não são anjos. Não são demônios. O texto diz que ele foi rapidamente ou subitamente cercado por um resplendor de luz. A luz fez um arco no Saulo. Você sabe o que é mais interessante ainda? É que era meio-dia. E não era tempo de nuvens e chuva, não. Tanto que ele estava promovendo a perseguição. Meio-dia. E a luz que o cercou era mais forte do que o sol de meio-dia. Só para os irmãos terem uma ideia, em relação aqui a Portugal, a luz que ele cercou era mais forte que o sol das 2, 3 horas da tarde de Portugal no verão, sem nuvens. Foi cercado por uma luz que ele ficou atordoado. Ele foi olhar para a luz e ficou cego. Caiu do cavalo. E aí é toda uma metáfora também para toda a sua história, para toda a sua vida. Mostrando que nós precisamos tomar com alguns cuidados, mas acreditar que o poder de Deus, ele é real. Se Deus diz que ele pode libertar, ele liberta. Se Deus diz que pode transformar, ele transforma. Se Deus diz que pode mudar da água para o vinho, ele transforma. Ainda tem mais, ele transforma a coisa do esgoto e coloca como fosse água pura, santa. Ele foi cercado por essa luz e ouviu uma voz, quando ele caiu, do cavalo, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ainda atordoado disse: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe que as pessoas, por isso que você não deve se preocupar contra carne nem sangue, porque quem persegue você está perseguindo o autor da vida. Quem persegue você é o leão da tribo, está perseguindo o leão da tribo de Judá. Quem persegue você está perseguindo o sol da justiça. Quem persegue você está perseguindo o Senhor dos senhores, o general dos generais dos exércitos, de todos os exércitos. Por isso que você não precisa se preocupar em se justificar. Você está do lado do poderoso Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra.
Paulo está achando que está perseguindo um grupinho pequeno, ignorando os conselhos do seu mestre. Olha, se isso for dos homens, vai morrer por si só. Mas se for de Deus, não adianta perseguir. Ele ignorou o seu mestre Gamaliel e começou uma grande perseguição. Na hora que houve, por que você está perseguindo o meu povo? Não. Por que você está perseguindo os meus filhos? Não. Por que você está perseguindo os meus santos? Não. Porque você me persegue. Quem persegue você está perseguindo Jesus. Também não persiga crente não, tá? Que aí você também vai perseguir Jesus. Aleluia. E aí tem uma palavra interessante. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões eram um tipo de espeto utilizado nos animais que faziam carregamento de carga. Normalmente era o boi, né? Na época. Que quando ele se irritava, se enfesava, dava pesada, acabava se ferindo nesse aguilhão. O que é que Jesus está falando aqui com Saulo? Rapaz, você já tem todos os elementos para se converter. Você está lutando contra a sua própria consciência. Você está lutando contra a sua própria, com o seu próprio conhecimento. Você já foi convencido de que Jesus, eu sou o Messias. Você já tem convencimento. E uma passagem que a gente lembra sempre, irmãos, ele vê Estevão morrer. Uma pessoa vê Estevão morrer e não se converter. Não é que é porque é coração duro mesmo. Já está entrando no caminho tal de impiedade que não reconhece as misericórdias de Deus, porque a morte de Estevão, irmãos, é uma pregação, ao mesmo tempo que entra como uma facada. Rapaz, o camarada é fiel mesmo. Por outro lado também é uma forma, rapaz, é bom servir. Quem é crente é fiel mesmo. Quem é crente é fiel mesmo. E outra coisa, Estevão não está morrendo, sendo apedrejado, reclamando, não, está numa paz. A paz que Estevão está sentindo, irmãos, é uma pregação poderosa, porque ele começa a dizer, eu vejo Jesus, aleluia, à direita do Pai em pé, aleluia. E tome pedra, ele está, Pai, não coloque esse mal na conta deles. Estevão entendia, eu não luto contra a carne nem contra sangue, mas o diabo vai perder essa alma aí, ó. Essa alma aí o diabo vai perder. Ele vai perseguir mais alguns, mas vai chegar a hora que Jesus Cristo vai encontrá-lo. Há testemunhos de pessoas na região do Oriente e também da Ásia, que era a perseguição mais acalorada, vamos dizer assim, que eles eram colocados numa trincheira e a opção é nega Jesus e vive. Não nega Jesus, é morto. E há relatos de soldados se convertendo, indo para o paredão, mas vendo o poder de Deus e sendo salvos. O apóstolo Paulo, ele vê tudo aquilo e ele parece que endurece mais o coração. Mas chega a hora que Jesus, cerca. E aqui eu entendo, irmãos, que esta era a última oportunidade de Paulo. Quando Jesus diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está sendo ferido contra a sua própria consciência. Você já tem informações suficientes para se converter. Já foi gerado em você fé suficiente para entregar tudo e dizer, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E resistir isso está sendo uma afronta contra a sua própria vida. Essa é a sua última oportunidade, Paulo. O texto diz que Paulo tremendo, mas não estava machão, não era o valentão, não era o... Se fosse no Nordeste do Brasil, Coretéia, até no... A gente ia chamar, se achando o Lampião, ou o Lampião se achando o Saulo, né, do Antigo Testamento. Das duas, tudo brabo, tudo virado no saci. Tá lá Saulo
todo nervoso, não, eu vou pegar esse povo aí. Encontrou o povo no meio do caminho, cercando com uma luz. Ele tremendo, imagine também que gaguejando. Senhor, o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você se levante, entre na cidade, já que você está indo para Damasco, vai para Damasco. Já preparei um pessoal para cuidar de você. E lá será dito o que te convém fazer. Irmãos, quando nós observamos isso, quem era Paulo? Paulo, nascido em Tarso, capital da Cilícia, ou seja, do outro lado do mar de Israel, indo para a Itália, para o Império Romano, é do outro lado do mar. É quase, se não me engano, era 1.000 a 2.000 quilômetros, fazendo a volta de barco, 1.000 quilômetros de distância de Israel. Mas ele é de natureza, ele é judeu, seu pai é judeu, sua mãe também é judia, só que parece que seus pais também tinham cidadania romana e era pessoa influente no governo romano. Ele volta na juventude para Jerusalém e se torna fariseu. Fariseu é um grupo de pessoas que resolveram, de mestres, aprofundar a palavra do Senhor, que as pessoas tinham abandonado a lei do Senhor, e inicialmente eles começam com isso. E aí daqui a pouco a gente vai comentar um perigo que nós precisamos correr de largo. Que eles aceitam a palavra, mas não se deixam transformar pela palavra. Ele tem uma habilidade que é construir tendas. Ele é aluno de um dos maiores mestres da época da principal escola de Jerusalém, que é a escola de Gamaliel, professor. E era um homem que pegava a lei e guardava, segundo ele, achava, de maneira fiel. De maneira fiel. Esse encontro com Jesus mostra que um homem, quando se encontra com o Senhor Jesus, ele tem que estar disposto a obedecer à voz de Jesus. Ele tem que estar disposto a obedecer à voz do Espírito Santo. Os irmãos me ouvem e digam amém. Eles têm que estar dispostos a seguir a vontade de Deus. Que olha a vontade de Jesus para Paulo. Vá para Damasco, como você está programado, só que você não vai fazer o que você ia fazer. Eu já preparei alguém para cuidar de você e você vai obedecer a eles. Jesus já está quebrantando o coração e a mente do apóstolo, do Paulo, aqui ainda Saulo, está quebrantando o seu coração, sua mente, para que ele possa entender. Rapaz, você não pode ser guiado por suas emoções, não. Você não pode ser guiado porque você acha que você tem que fazer, não. Você tem que ser guiado por aquilo que está mandando. E agora eu estou mandando você ser guiado por outras pessoas. Paulo fazia o que queria. Mas Jesus está falando, aqui não. Aqui você vai fazer o que eu quero. E nesse momento o que eu quero é que você seja guiado por outros. É duro, irmãos, a gente chegar a um momento que é guiado por outros. Mas se é Deus que está mandando, irmãos, estamos caindo no caminho da vida, no caminho da certo. O versículo 7 diz que os varões que estavam indo com ele ficaram espantados. Eles ouviram, mas não viram ninguém. Eles ouviram. Tem um texto, se não me engano, é capítulo 22, é um dos dois que Paulo ele vai contar seu testemunho e dá a entender que é uma contradição aqui essa primeira parte. Mas aqui é, na verdade, uma questão da língua do grego, que foi utilizado aqui no primeiro. Eles ouviram a voz, não quer dizer que eles entenderam o que estava sendo dito. E quando Paulo está contando o testemunho, eu não lembro agora se é para Agripa, ele conta 2 vezes o testemunho no livro de Atos, e ele fala, olha, aqueles que estavam comigo, aí dá a entender que eles não ouviram, mas na verdade, quando ele coloca ali no grego, eles não entenderam o que a voz me disse.
Eles ouviram, mas não entenderam o que a voz me disse. E é engraçado que é um evento que é para pegar Paulo. Tá preparado para ouvir isso aqui? É um evento que é para pegar Paulo. Mas podia pegar mais gente. Porque é isso que faz o evangelho. É como Jesus disse, o reino de Deus é como uma semente, de erva que é plantada, que depois de ramificada, para tirar, não tira mais não, filho. Outra coisa, esses homens que estavam sendo guiados por Paulo, agora eles estão guiando Paulo. Paulo, a gente vai para onde? Rapaz, eu ouvi uma voz aqui que é para mim ir para Damasco e vou me estar numa casa. Eu vou entrar na casa e eu esperar uma pessoa que vai me fazer o que eu tenho que fazer. Que coisa. Eu peguei aqui o texto para poder a gente ter a sequência da história. Que ele vai para casa, se não me engano, é que também é a casa direita, né? Atos 9. Ah, sim, a história que ele contou diferente, né? Eles não entenderam Atos 22. Eles ouviram, mas não entenderam. É isso que Paulo está querendo dizer, né? Aqui, Lucas está escrevendo, narrando a história. Ele usa um verbo que é para que ouviu, não quer dizer também que entendeu. Amém? Voltando aqui à continuidade, ele é levado pelos seus soldados, aqueles a quem ele guiava, agora eles estão o guiando para Damasco. E vai para uma rua chamada direita, para a casa de um Judas. É engraçado que a Bíblia ela tem algumas, parece que é ironia, né? No capítulo 5, Ananias e Safira são mortos. No capítulo 9, Ananias, obviamente que é outro Ananias, restaura a vida de um homem. E está na casa de um Judas, que até um pouco tempo atrás, um desses Judas traiu Jesus. Mas agora tem outro Judas, que está recebendo um vaso escolhido por Deus, mas que ainda não foi tratado. Irmãos, isso aqui é sério, porque nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Paulo, ele acreditava em Deus de maneira ferrenha. Olha para cá. Paulo lia isso aqui, todo dia. Paulo conhecia a lei de Moisés tanto quanto Moisés. Paulo defendia a lei de Moisés tanto quanto Davi. Paulo sabia da lei de Moisés tanto quanto Samuel. E como é que uma pessoa com a palavra de Deus se torna a pessoa que era Saulo? Perseguidor, perverso, assassino. Em nome de Deus. E aqui é onde entra o nosso cuidado. Porque esse perigo ainda nós corremos. O que é que Jesus reclama dos fariseus? E Paulo é fariseu de fariseu, como ele mesmo disse. O que é que Jesus reclama dos fariseus? É que eles eram hipócritas. E eles eram hipócritas de uma maneira perversa, porque eles não conheciam uma coisa chamada misericórdia. Vamos soletrar? Misericórdia. Eu lembro de um pastor que dizia: misericórdia é a uma pessoa que ajuda uma pessoa que está em miséria.
Não sei se é exatamente isso, mas misericórdia é quando você dá a alguém o que ela não merece. Uma pessoa merece a morte e ele dá uma nova chance. Ele conhecia a palavra de Deus, mas não seguia a palavra de Deus de verdade. Ele conhecia a verdade de Deus, mas não se deleitava na lei do Senhor como Moisés, como Davi deleitava. Ele seguia os rituais e forçava os outros a seguirem o ritual, mas esqueceu que a lei foi dada para a misericórdia. Irmãos, a igreja primitiva, ela começou bem, depois de uns 100, 150, não, 200 anos, ela começou a entrar no mesmo erro de Paulo, ou Saulo. Começou a cobrar mais dos outros e a obedecer menos de si. E esse era o problema de Paulo. O problema de Paulo não é que ele não conhecia a palavra de Deus, muito pelo contrário, conhecia e conhecia muito. Mas, quando nós não usamos da palavra de Deus aquilo que ela quer produzir em nós, que é misericórdia, compaixão e amor, como disse o próprio Paulo anos depois, décadas depois, não adianta ter fé, não adianta profetizar, não adianta curar, não adianta libertar, nem adianta falar a língua dos anjos, se é que tem. Se não tiver amor, de nada adianta. Paulo chegou nessa condição ao ponto de Jesus dizer: rapaz, para você é complicado, né? Você já tem conhecimento suficiente e você está sofrendo, mas não se arrepende do seu pecado. Só que agora é uma situação diferente. Agora não é mais um discípulo de Jesus sendo apedrejado. Não é mais um discípulo de Jesus sendo puxado pelos cabelos. Agora é o sol da justiça diante do meio-dia, cercando ele, tirando todas as suas forças, mostrando totalmente o seu poder. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Paulo precisou ver Jesus. Ver não, né? Porque ele viu o sol e ficou cego. Veja aqui como é irônico o poder de Jesus muitas vezes. Ele achando que estava vendo, na verdade estava cego para Deus. Na hora que ele viu, ficou cego. Irmãos, nós precisamos entender que mesmo o que nós conhecemos, nós temos que obedecer. Jesus disse: olha, não adianta vocês conhecerem a palavra e não obedecerem. Porque se conhecer, mas não obedecer, vai ser como aquela pessoa que constrói na areia. Mas se obedece, é como a pessoa que constrói na rocha. É melhor ter pouco conhecimento, mas obedecer, do que muito e não conhecer, e não obedecer. Se não me engano, em Hebreus, tem um texto que diz: era melhor que não conhecesse o Evangelho, porque ainda tinha oportunidade de ser restaurado. Mas Deus pegou Paulo. E aqui é onde entra a palavra que muitas pessoas acham: olha, se foi a palavra que eu queria é predestinado. Foi predestinado, agora predestinado, está predestinado. Tem nada disso não, viu? Se resistir à voz do Senhor, porque Deus também predestinou o povo de Israel sair do Egito e chegar na terra prometida. Mas resistiram à voz do Senhor e morreram todos no deserto. E nem adiantou a intercessão de Moisés. Está Paulo diante de uma grande glória, sem saber o que fazer, vai para a casa de uma pessoa que ele não conhece, que ele está indo para lá para buscar, para puxar pelos cabelos, mas a pessoa o recebe, e de repente Deus fala: Ananias, você sabe Paulo, aquele que está perseguindo todo mundo? Sim, senhor, o homem é brabo. Ele falou: você vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Vai lá. Ananias: rapaz, Deus, você está falando sério? Já falei para os irmãos, Deus não é de brincadeira, Deus não sabe brincar não. Vai lá, rapaz. Tá bom, o senhor está mandando, eu vou, mas que esse homem é brabo, é brabo. Esse é terrível.
Aleluia. Você pode glorificar a Deus que você foi alcançado. Alguém invadiu sua privacidade, alguém invadiu seu conforto para pregar o evangelho para você, para anunciar as boas novas. Você nem queria, você está querendo jogar a pedra nele ou dar um tiro, mas Deus teve misericórdia da tua alma e ela pregou o evangelho e você está aqui esta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos esse texto, irmão, nós observamos que Deus ele tem plano para cada um e Ele guarda esse plano. Nós precisamos responder a esse plano, como eu falei, obedecendo fielmente ao Senhor Jesus. Quer saber qual é o plano de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia e ora. Deus vai te guiar no propósito. E quando você entrar no propósito de Deus, tudo que vier, você vai ver, rapaz, isso aqui era bom demais. Eu devia ter aceitado antes. Paulo achava que seria um doutor da lei em Jerusalém. Deus fala, rapaz, eu quero você, um doutor da lei, mas entre os gentios. Paulo achava que seria o mestre dos judeus. Deus falou, rapaz, você vai ser seguido, vai sofrer, mas não é em Jerusalém não, é entre os gentios. E aqui eu gosto da questão do nome, mas antes de falar do nome, vamos ver como é que foi essa transformação de Paulo. Paulo está cercado por uma luz forte no meio-dia. Cercado, daqui a pouco ele sai levado para Damasco. Está lá em Damasco, fica 3 dias de jejum. Está pronto? Tem gente que não está aguentando 24 horas. Aliás, 24 horas não. 14. Das 7 às 21, dá 14, né? 14, 15. Paulo ficou, obviamente, irmãos, que Paulo era acostumado a jejuar, tá? Se ele era fariseu, e os fariseus jejuavam, só que jejuava para se amostrar. Sabe que os fariseus jejuavam? Lembra como Jesus disse como é que eles jejuavam? O olho todo remelado, cabelo todo bagunçado, boca sem escovar o dente, a roupa toda desengrenhada, toda bagunçada. Vocês cuidado aí, vocês da mídia, viu? Parecia um mendigo. Agora, ele fica 3 dias, não se amostra para ninguém. Outra, eles iam para a praça. Iam para os lugares altos. Estou jejuando. Estou separado para Deus. Separado e se amostrando. Agora ele entendeu que é verdadeiramente um jejum. 3 dias de jejum. Sem ver. Escondido. E Deus diz, Ananias, vai lá. Deu o endereço, o nome da rua, o número da casa e o dono da casa. E ainda falou, não é o dono da casa que você vai atender não, vai ser o Saulo. Rapaz, esse homem é brabo, mas eu já peguei ele já. É brabo, mas eu já lacei ele. É brabo, mas ele já se converteu. Vai lá porque ele precisa da sua palavra. Irmão, que coisa que Deus faz. Às vezes a gente pensa que não é nada. Às vezes a gente pensa que por não ser pastor, não ser evangelista, não ser presbítero, não ser diácono, pensa que não é nada. Mas se você está na presença de Deus, Ananias estava em oração e também em jejum diante de Deus. Deus te usa para pregar, para libertar, para transformar um pregador mundial. Ele visita a casa, ele ora por Paulo, ele volta a enxergar. Ananias batiza Paulo nas águas. Eu creio que Paulo também já foi batizar com o Espírito Santo aqui. E agora, de líder da perseguição, se torna o líder dos perseguidos. E veja como é o evangelho de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a vocação de Deus para a nossa vida, primeiro, passa por conhecer a vontade de Deus. Segundo, tornar-nos ministros e testemunhas de Jesus. Isso aqui é universal para todo crente. Conheça a vontade de Deus e prega Jesus.
Pregue a Jesus porque você conhece a vontade de Deus para a sua vida. E no caso de Paulo, era a vontade de Deus que ele sofresse pelo Evangelho. Paulo, nessa mudança, nessa transformação, algumas pessoas falam, isso aqui foi a maior transformação, isso aqui é comparado, transformar água com vinho, como Jesus fez. Isso aqui é transformar, isso aqui é um evento, um dos maiores eventos da história da humanidade, da nossa era, que uma pessoa estava andando por um caminho, e ele estava contra um caminho, e ele passa a andar naquele caminho. Até então, ele estava açoitando, agora ele estava glorificando a Deus, porque estava sendo açoitado por aquilo que ele açoitava. Nós temos aqui na história de Paulo a importante informação sobre nossas vidas. Quando Deus nos salva, Deus nos restaura por completo. É óbvio, irmãos, que tem coisas que são processos que Deus vai tratando pouco a pouco. Mas uma coisa é certa, nós somos chamados para uma transformação completa. Vai chegar o tempo, e ele mesmo diz, olha, eu julgo que ainda não alcancei, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Seu trabalho é seguir para frente. Você precisa seguir para frente. Seu alvo é chegar a ser varão perfeito, ou varoa perfeita. Seu alvo é ser perfeito. Não está ainda. Segue para frente, segue para frente, segue para frente. Ah, meu passado, que passado, mas segue para frente. Segue para frente. É lá que você vai alcançar a perfeição. E Paulo foi muito preciso nesse segmento. E por isso se tornou uma das pessoas mais influentes entre os gentios, mais influente até que Pedro. Entre os gentios, mais influente que João. Daqueles que andaram com Jesus 3 anos e meio, sofreram com Jesus, deram trabalho para Jesus. Você pensa que Paulo não deu trabalho, não, irmãos? Deu. Paulo aceitou Jesus, ouviu a palavra, olha, me importa que você pregue aos gentios e aos reis. Não foi essa a palavra que o Senhor deu? Vamos lá? Estamos estudando a Bíblia. Cadê? O versículo que eu li agora há pouco. De Ananias falando. E o Ananias falou para ele. Você, isso, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por o meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Paulo, ou irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Por isso que eu digo que ele foi batizado com o Espírito Santo também. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Aqui já é o batizado nas águas. Você sabe o que Paulo fez? Foi para Jerusalém pregar o Evangelho. Isso é o que Paulo promoveu? Confusão. Irmão, é tão engraçado que Paulo chega nas sinagogas, não ganha muita gente, arruma mais confusão do que qualquer outra coisa. Aí, vou deixar esse pessoal aqui. Aí vai para uma casa ou abre alguma coisa e começa a pregar. Aí enche de gentil, enche de gente. Aí chega outro judeu, como Apolo, chega no mesmo lugar onde Paulo pregou e alcança o pessoal. Apolo foi chamado para pregar aos judeus. Paulo foi chamado para pregar aos gentios. Você está entendendo? Que muitas vezes você quer uma coisa, mas você foi chamado para outra. Por mim, eu era pregador pentecostal daqueles avivalistas. Meu sonho era fazer as cruzadas evangelísticas. Ainda vou cumprir esse sonho, mas não como um pregador avivalista, mas como evangelista ou guiando os pregadores avivalistas. Só que eu ainda achava, não, então eu vou ser professor. E nem para isso eu sou tão bom. Mas Deus me chamou mesmo para ser pastor. Às vezes a gente quer, eu vou pregar, não,
eu quero ir aqui, mas Deus, pai, você é para cá, você vai para Portugal. Gente que está achando, vou para os Estados Unidos. Não, vai para Portugal. Vou para a Alemanha. Não, você vai para Portugal. A Nayara está querendo que eu fale Espanha também, né? Então, meus irmãos, qual é o segredo do crente que Paulo experimentou e hoje nós estamos pregando sobre ele? Conheça a vontade de Deus para a sua vida. E depois que ele conheceu a vontade, ele aceitou, melhor dizendo, a vontade, porque ele já conhecia desde quando ele foi cercado por Jesus. Quando ele percebe, rapaz, é melhor, a vontade de Deus é realmente. Aí ele escreve lá aos Romanos: olha, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Depois que ele vê isso, e ele pode dizer isso, aí ele vê as coisas crescerem e avançarem. De tal maneira que ele gostava de ser chamado de Saulo. Na verdade, Saul, né? Na verdade, o nome de Paulo era Saul. Só que nas traduções, a Bíblia passou pelo grego e pelo latim. E acabou virando Saulo ou Shaulo. O nome dele é Saul, em hebraico. Na tradução do grego, nas versões latinas, passou lá Saul. Na hora que virou para português, Saulo. E Paulo, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, não. Foi ele mesmo que aceitou o seu nome gentílico. Já disse aqui e vou repetir. É igual se eu fosse para a Espanha. Meu nome é João. Se eu fosse na Espanha, o pessoal me chamar de Juan, estava me chamando de João na mesma. É isso que está acontecendo. Paulo é um nome latino. Já para os gentios, é o Saulo, ou Saul hebraico, já Saulos. Ou seja, ele quando entende a vontade de Deus, aí você vê como é que são as coisas. E eu quero já encerrar nesse ponto. Paulo, ele era tão fiel ao judaísmo que ele se fazia questão de Saulo. Saulo. Você pode observar, Saulo, Saulo, Saulo. E você pode observar que Jesus, quando vai falar com ele, chama pelo nome em hebraico, Saulo, ou Saul. Por que você me persegue? Mas ele reconheceu tanto a vontade de Deus que falou: pode me chamar do nome gentil mesmo. Eu sou para os gentios. Pode me chamar pelo nome gentílico mesmo. No caso que está falando, pode me chamar pelo nome do idioma que o pessoal me conhece aqui. Quantos podem dizer amém? Você está pronto para isso? Às vezes a sua vontade é uma coisa, mas você dizer, rapaz, eu aceito aqui a vontade de Deus. Ela é melhor, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Aleluia. A vontade de Deus, irmãos, é a coisa mais frutífera que uma pessoa pode desfrutar. A vontade de Deus é a coisa mais forte que uma pessoa pode encarar. A vontade de Deus é a coisa mais iluminosa que uma pessoa pode caminhar. É o caminho mais seguro que uma pessoa pode andar. A vontade de Deus não conhece resistência, não conhece tempestade. Passa por resistência, passa por tempestade, mas passa, avança e chega aonde Deus quer. Portanto, meus amados irmãos, a conversão de Saulo, transformando aí ele, aceitando a ser um Paulo, mostra que o que Deus quer é que nós conheçamos a sua vontade. E no frigir, como dizia lá os mais velhos no Brasil, no frigir dos ovos, a vontade de Deus é que todo homem, e aqui homem é homem e mulher, todas as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Se arrependam e creiam que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo aceitou a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ele acreditou no Senhor Jesus. Ele acreditou naquela voz. Ele se arrependeu e viveu poderosamente aquela sua nova vida. Irmão, se uma pessoa rica, poderosa, pôde se transformar de tal maneira, você também pode ser transformado em um agente de Deus. A conversão de Paulo mostra que para Deus não há impossível de transformar. E aqui entra a parte que eu quero encerrar para os irmãos, daquilo que envolve os crentes. A conversão de Paulo, ele está acontecendo no momento em que ele está perseguindo o povo de Deus.
como diria lá no Brasil, tocando terror. O pessoal fugia dele. E olha que era crente, cheio do Espírito Santo. Mas quando é informado, olha, ele para mim é um vaso escolhido, Ananias colocou a sua própria vida em risco. Quando chegou e Ananias o viu, não questionou se ele estava convertido, se Jesus disse que o homem é um vaso escolhido dele, ele é meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque muitas das vezes vai chegar aqui pessoas que você estava odiando. Por isso que Jesus falou: amem até os seus inimigos, porque eles podem se converter e se tornarem como os seus. Irmãos, nós precisamos entender que o que nós vivemos na igreja é coisa séria. Os meninos da mídia lá, os midianitas, entendam isso. Vocês aí no fundo, os irmãos que estão na transmissão, igreja é coisa séria. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui para ficar olhando para o outro, nós estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar a Deus e obedecer a Deus. E a vontade de Deus é que nos unamos para alcançar milhões e milhares de pessoas, bandidos, drogados, prostitutas, pessoas que pisam no nosso calo, pessoas que querem até a nossa morte, mas a pregação do Evangelho precisa ser pregada. Ah, Senhor, ele é perigoso, o homem está matando todo mundo aí, mas ele é para mim um vaso escolhido, e você foi escolhido para ir lá terminar o serviço que eu comecei. Você pode glorificar a Deus com isso, irmão? Está preparado? Porque você está dando glória a Deus aí. Eu não sei se você está preparado como Ananias. Está preparado mesmo para visitar um Paulo respirando ameaças de morte? Para dar visão... dar a visão de volta a ele. Imagina, irmãos, uma pessoa, rapaz, não é melhor ele cego também, não? Não, irmão, se Deus mandou, vai lá. Essa é a vontade de Deus, essa é a que nós vamos fazer. Você pode glorificar a Deus por isso? E olha a coisa, como é o Evangelho, a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja não respondia com perseguição. É isso que, às vezes conversando com o pastor Robson e meu pai também, a gente fala, rapaz, esse pessoal não entendeu o que é Evangelho. Nós vamos ser perseguidos, mas nós não respondemos com perseguição. O que nós chamamos hoje de igreja católica é esquecer o que não se responde com perseguição, começar a fazer aquilo que eles sofreram. E aí perdeu a chance de ver o reino de Deus crescer. Nós não respondemos segundo a carne, nosso poder está no Espírito. Nós vivemos o reino de Deus. Irmão, se tem coisa poderosa é um crente que vive o reino de Deus. Quer ver? Tem lá no trabalho. As pessoas pensam que os espertos é que vencem. As pessoas pensam que os malandros é que conseguem. Mas deixa eu te dizer, quem consegue é quem vive o reino de Deus. Porque os malandros... como é que... Eu estou tentando lembrar uma expressãozinha aqui que resume bem o que eu estou querendo falar. As pessoas que são enganadoras, que são espertas, os sabidos, etc. Você entendeu, né? Você entendeu? Você pensa que é eles que estão vencendo? Eles estão vencendo, não. Eles estão resistindo a Deus. Aliás, eu vou até dar uma palavra aos irmãos. Todos me ouvem? Ainda estou no tempo ainda. Nunca ore, não ore assim, Deus, vá de encontro àquela pessoa. Vai de encontro àquela pessoa. Você sabe o que é ir de encontro? Imagine Deus, mano, ir de encontro a uma pessoa. É para fulminar. Aí você ora assim, vai ao encontro. Porque quem vai de encontro vai para brigar, vai para bater. Mas se você vai ao encontro, você vai para restaurar, vai para abraçar. Pode ir para bater também no ao, mas o dia é certeza.
Eu sei que Deus conhece a nossa intenção, conhece a nossa vontade, mas eu estou só ensinando para que a gente possa não ser escandalizado lá na frente. Aí você está, Deus, vai de encontro a fulano de tal, o fulano de tal ouvindo. Não, vem não, Deus. Mas se a pessoa conhecer Deus mesmo, né? Nós precisamos, meus amados irmãos, orar uns pelos outros. Veja que a igreja primitiva estava sendo perseguida, mas não respondia com perseguição. Estava sendo açoitada, mas não respondia com açoite. Respondia com o reino de Deus. Como eu ia dizendo, uma pessoa que é poderosa no seu trabalho, está o pessoal lá perseguindo, caluniando, inventando mentira, mas ele permanece. Eu adoro ao Senhor, eu não vou responder com calúnia, não vou responder com perseguição, vou responder com amor. Irmãos, se você responde com isso, você com perdão, nem se fala. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas quando Deus quebra, destrói a fortaleza de Satanás, não tem quem possa ignorar a ação poderosa de Deus. Eu conheço casos, irmãos, de empresas todas serem convertidas, porque um crente resistiu ao diabo e venceu pelo poder que há no nome do Senhor. Viva o reino de Deus. A conversão de Paulo mostra que Deus é poderoso para converter um bandido em um santo, homem de Deus. Porque Paulo está agindo como bandido aqui, vamos convencer. Transformar um homem violento num homem pacífico. Mas, mano, não é assim que faz não. Mas o passado dele era assim mesmo que resolvia. É igual algumas mães, né? Pais também, que torna avô e diz, surra não resolve mais não. Depois de açoitar o filho. É igual Paulo, né? Não resolve porque não resolve mesmo, irmão. Não resolve, no caso aqui, violência, não vai resolver. Viva Cristo. Se da mesma forma que Deus tem poder para transformar Paulo, veja como é que estava a igreja de Cristo. A igreja de Cristo estava orando, Ananias estava orando, estava jejuando, Judas estava orando, estava jejuando, e olha que estava fugindo com medo, mas estava orando e jejuando, os apóstolos orando e jejuando, os discípulos orando e jejuando, todos desfrutando do reino de Deus. Ou seja, a questão aqui, irmão, não é Paulo ser transformado, porque isso aqui já é um grande milagre, historicamente é uma grande reviravolta no mundo da época. O líder da perseguição se tornou o líder dos perseguidos. É mais ou menos se falar, olha, Benjamin Netanyahu virou jihadista. Só para os irmãos terem uma ideia do que foi a conversão de Paulo. Só que tinha uma igreja que orava. Tinha uma igreja que vivia o reino de Deus. Tinha uma igreja que estava até com medo, mas vivia o reino de Deus. Orava, jejuava, e quando Deus falava, ele obedecia. Talvez seja isso que esteja faltando, porque o mesmo Deus que operou em Paulo é o mesmo Deus que opera hoje. Mas como nós estamos, a pregação é para nós estamos estudando a história da conversão de Paulo, mas no contexto da conversão de Paulo, tem uma igreja que está unida para sofrer por causa de Cristo, para aceitar, para perdoar, e estar ali abraçado. Porque você pensa que não foi fácil para eles perdoar Paulo, liderado, ter matado Estevão. Mas crente que é cheio do Espírito Santo, crente que está cheio do Espírito Santo, ele sabe de onde Deus o tirou. Ah, pastor, como eu nasci no Evangelho. Meu irmão, se eu continuasse do jeito que eu estava, não estava aqui, provavelmente podia estar morto. A gente sabe quando está, de onde Deus nos tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. E quem é cheio do Espírito Santo, isso está muito claro, isso está muito evidente. Ele obedece a Jesus. Portanto, são duas coisas que nós precisamos fazer: nos unir em oração e jejum e ter fidelidade na obediência a Deus. Porque tem hora que Deus vai pedir umas coisinhas que não é agradável não. Mas no final, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero encerrar, e aqui é encerrar mesmo. O apóstolo Paulo,
se converteu. Glória a Deus. Teve um Estevão que aceitou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tinha acabado de ser consagrado a diácono. Homem de muita oratória e poder do Espírito Santo. Ele entendeu, agora é hora de eu receber a minha promoção nos céus. Vou fazer isso com alegria. Quando ele faz isso, o céu estremece. Quando ele faz isso, a terra estremece. Tanto, irmãos, que até hoje tem pessoas que se convertem com o testemunho de Estevão. E eu vou dizer uma coisa, Paulo é um desses. Mas pastor, ele não foi cercado por Jesus? Foi. Mas veja o que o Senhor Jesus disse a ele. Eu já estou há um tempão tentando converter você. Já estou de olho em você há muito tempo. E você sabe disso. Quantos podem glorificar a Deus? Você crê que Deus ainda faz isso? Irmãos, a situação de Santarém, as pessoas acham que não há mais perseguição, mas como nós estudamos semana passada, há sim perseguição. Perseguição cultural, perseguição até violenta. Nossos filhos estão passando perseguição nas escolas. Mas uma coisa é certa, não é com resposta política, econômica ou policial que nós vamos responder no Espírito. E no Espírito nós respondemos com amor. Você pode ficar em pé? No amor.